Nesta aula vamos estudar o conceito de meteorologia e também a sua divisão. Meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera, seus fenômenos e atividades. É um ramo da geofísica, ciência natural que se ocupa da física do globo terrestre no que diz respeito à sua estrutura sólida, litosfera, a sua estrutura líquida, hidrosfera, e a sua estrutura gasosa, atmosfera. Então, meteorologia é uma ciência, tá? E ela estuda a atmosfera, né? As camadas da atmosfera, os fenômenos que ocorrem na atmosfera, né? Todas as atividades que ocorrem na atmosfera. Agora vamos ver então a divisão de meteorologia, né? Como ela se divide. A meteorologia divide-se em meteorologia pura, aquela voltada para a pesquisa, exemplo, meteorologia climatológica, meteorologia polar, meteorologia tropical ou equatorial, etc. Depois nós temos a meteorologia aplicada, é aquela voltada para atender o homem nas suas diversas atividades. Por exemplo, a meteorologia agrícola, a meteorologia marítima, navios, né? Meteorologia usada na aeronáutica, os aviões, meteorologia industrial, etc. Atmosfera terrestre, o que é isso? É a massa gasosa que envolve a Terra, protegendo-a do excesso de radiação solar. Então, a atmosfera nada mais é que uma massa gasosa, né, que está em volta da Terra, protegendo a Terra, né, da radiação solar, né, que ocorre em excesso, né? Então, essa massa gasosa faz uma espécie de um filtro, né, protegendo e mantendo uma temperatura suportável, né, para nós os humanos, né? Constante solar é a quantidade de energia solar que atinge o topo da atmosfera. É da ordem de 1,94 calorias por centímetro quadrado por minuto. A atmosfera terrestre filtra radiação solar para eliminar o excesso da mesma, né? Que a gente já falou ali em cima, né? Quando falou em atmosfera terrestre. Diga-se hoje que a temperatura padrão, né, está na faixa dos 13, 14, 15 ou 16 graus, né? Processo de filtragem, absorção, penetração dos raios solares ocorre nos níveis mais elevados da atmosfera. Difusão, dispersão dos raios luminosos, ameniza a incidência dos raios sobre a superfície terrestre. Reflexão, parte dos raios luminosos é refletida de volta para o espaço. Aqui difusão a gente vai ver lá quando a gente estudar a estrutura, né, a camada da atmosfera, né, as camadas da atmosfera. Então, vamos ver agora albedo de uma superfície. É a capacidade de reflexão dessa superfície. Albedo de uma superfície, nós temos A. A é igual a ER, quantidade de energia refletida, dividida por EI, que é a quantidade de energia incidente. Albedo médio da Terra é igual a 0,35, ou seja, 35% da energia luminosa que incide sobre a Terra é refletida de volta para o espaço. 35%, né? Então, 35, 75 ou 65
65 é absorvido, né? E 35 é refletido de volta para o espaço. Superfícies mais claras, mais lisas, brilhantes, possuem maior albedo. Tá? Insolação é a energia solar residual que atinge a superfície da Terra após o processo de filtragem seletiva. Provoca o aumento de temperatura da mesma durante o dia. Então, insolação é a energia solar residual que atinge a superfície da Terra, né? Após o processo de filtragem, né? Seletivo. Então, provoca o aumento da temperatura da mesma durante o dia, né? Então, durante o dia, nós temos um aumento de temperatura normal, né? Devido à incidência do Sol, né? A insolação máxima às 12 horas, né? A temperatura máxima, por outro lado, ocorre entre as 3 da tarde e as 4 da tarde, né? Entre 15 e 16 horas, normalmente. E a mínima entre 5 da manhã e 6 horas da manhã, normalmente, né? Às vezes até às 7, né? Observação: a Terra ganha e perde calor através da radiação. Em noites de céu nublado, parte do calor desprendido pela Terra através da radiação terrestre é absorvido pelas nuvens, evitando um maior resfriamento da superfície. Esse fenômeno é conhecido por efeito estufa. Então, as noites de céu nublado, né? Parte do calor desprendido pela Terra através da radiação terrestre é absorvido pelas nuvens, né? Evitando um maior resfriamento. Agora, se forem noites sem nuvens, né? Ocorre um maior resfriamento da superfície. Agora, quando tem nuvens, esse resfriamento é menor, né? E é o fenômeno chamado e conhecido por efeito estufa, tá? Composição do ar seco: 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio e outros gases. Além destes elementos, também estão presentes no ar vapor d'água, partículas de poeira, fumaça, sais, etc. Estes elementos são considerados como impurezas. Então, uma rápida recapitulação da nossa aula de hoje. Nós estudamos o conceito de meteorologia e a divisão da meteorologia. Meteorologia nada mais é que uma ciência que estuda a atmosfera, seus fenômenos e atividades. Ou seja, é uma ciência que estuda os fenômenos e atividades da atmosfera. Meteorologia pura. A meteorologia pura, é aquela que voltada para a pesquisa. A aplicada é aquela que atende atender às atividades, né, do homem, né? A atmosfera terrestre é uma massa gasosa que envolve a Terra, protegendo-a do excesso de radiação solar. Constante solar é a quantidade de energia solar que atinge o topo da atmosfera. Processo de filtragem: ocorre a absorção, difusão e reflexão. Albedo de uma superfície é a capacidade de reflexão dessa superfície. O albedo médio da Terra é de 35%, ou seja, 35% da energia luminosa que incide sobre a Terra é refletida de volta para o espaço. Nós temos a insolação máxima às 12 horas, ou seja, a insolação é a energia solar residual que atinge a superfície da Terra após o processo de filtragem seletiva, né? E a temperatura máxima ocorre entre 15 e 16 horas, a mínima entre 5 e 6 horas. Nas noites em que não tem céu nublado, ocorre um maior resfriamento, e quando tem, em noites que tem céu nublado, há uma maior retenção, né, de calor, né, desprendido pela Terra. Então não há um resfriamento muito grande, né? Esse fenômeno é conhecido como efeito estufa.
Composição do ar seco, 78 nitrogênio, 21 de oxigênio e 1% de argônio. Tá? E além desses elementos também existem no ar vapor d'água, partículas de poeira, fumaça, sais, etc. São elementos considerados impurezas. Tá? Então, nesta aula, nós estudamos o conceito de meteorologia e a sua divisão.